Meu amigo vascaíno, passei aqui rapidinho, tá? Para gravar um vídeo para vocês, para falar sobre essa situação envolvendo o magnata grego que teria interesse de comprar o Vasco da Gama, certo? E vou falar também sobre essa situação aí do novo fornecedor de material esportivo. Então é o seguinte, pessoal, coloquem muito atenção nisso, tá? Para a gente poder explicar. Eu sei que daqui a pouquinho tem um jogo entre Vasco da Gama e Botafogo. Vamos torcer pro Vascão. É importante o Vasco vencer hoje para ganhar moral aí no Campeonato Brasileiro e para não deixar o Botafogo ser campeão brasileiro, tá? O nosso canal vai fazer a transmissão, a narração do jogo por volta das 9 horas da noite. A gente vai entrar aqui. Bom, seguinte, deixa eu falar primeiro sobre essa situação envolvendo o fornecedor de material esportivo, tá? A Nike deverá ser a fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. As negociações estão em curso e quem está tocando essa negociação é o CEO da SAF, o Carlos Amoedo. O Vasco tem uma proposta até 2027, até o final de 2027, nos mesmos moldes aí que o Corinthians tem com a Nike, para a Nike ser a fornecedora de material esportivo do Vasco. E o seguinte, posso dizer aqui para vocês que a probabilidade é muito grande do Felipe Coutinho, inclusive, renovar o contrato do Vasco, porque a Nike quer fazer ações de marketing com o Felipe Coutinho aqui no Vasco da Gama no próximo ano. A tendência é que esse contrato não seja, eu fui atrás disso hoje, o contrato aí com a capa não vai se estender até o final do ano. O contrato vai terminar em maio e tão logo termine, a Nike deverá ser a fornecedora de material esportivo. A probabilidade de 90% disso acontecer. O contrato do Vasco da Gama aí com a Nike seria para colocar o Vasco no top 5 de fornecedor de material esportivo aí do Brasil. Perfeito? Agora, o assunto que ganhou muita ênfase aí na parte da tarde foi uma informação vinda lá do podcast Cruz Maltino sobre um suposto interesse do magnata russo na compra da SAF do Vasco, tá? Fake news. Eu estou aqui no YouTube, gente, há quase 5 anos fazendo conteúdo. Se esse magnata ele simplesmente acertar com o Vasco, eu paro de fazer conteúdo aqui no YouTube. Eu paro. Estou falando isso porque a venda não pode acontecer. Não pode acontecer enquanto houver litígio lá nos Estados Unidos. Existe um processo que a Landau moveu em face da 777, cujo qual a ECAP está no polo passivo dessa ação. E essa venda não pode acontecer. Ela não vai acontecer. Existe um grande questionamento lá nos Estados Unidos, inclusive todos os ativos do portfólio da 777 Partners foram colocados à venda, mas quem for comprar não sabe a quem destinar esse dinheiro. Se é
a 777, se é a ICAP ou a Landerhall. Por quê? A justiça norte-americana está entendendo que a Landerhall possui os mesmos direitos como credora do que a ICAP. E, inclusive, essa situação terá uma audiência no dia 19 de novembro para ver se chega a um acordo lá nos Estados Unidos. Uma audiência muito importante, tá? Laureano, mas o Vasco não poderia vender os 20% que lhe pertence, na verdade são 30%, mas a lei da SAF só permite que simplesmente o clube venda 20%, porque ele tem que ficar com 10%. Então é o seguinte, há um posicionamento do VP jurídico do Vasco, Felipe Carregal, oficial, que ele soltou ontem na Vasco TV. Quem não viu, por favor, veja. Eu falei sobre isso na live de ontem, que o Vasco não vai vender a sua parte, a sua cota das ações, porque o valor está muito baixo. Por isso, o Vasco ingressou com um pedido de recuperação judicial. Enquanto esse processo de recuperação judicial ele não for concretizado, não ocorrerá a venda da Vasco SAF. Então, a gente está com litígio lá na Fundação Getúlio Vargas, na Justiça do Rio e lá nos Estados Unidos da América. Não haverá venda, isso é fake news. Lamentavelmente, a gente está vendo torcedores do Vasco caindo no mesmo golpe que caíram lá em 2022 e pessoas que, infelizmente, são irresponsáveis. Tanto quem dá a notícia, como faz reprodução disso, falando que isso é verdade. E de antemão, eu quero aproveitar o ensejo para eu me posicionar contra a uma futura venda. Porque enquanto não ficar esclarecido o que aconteceu aqui com a 777 e com o Jorge Salgado, a gente não pode construir um castelo novo em cima de estrume, em cima de cocô. Estrume ainda serve ainda para alguma coisa. Em cima de fezes, a gente não pode. Então, só para esclarecer isso para você, torcedor vascaíno, tá bom? Desculpa aí fazer o vídeo desse jeito, porque a gente tá na correria aí, que hoje tem jogo, mas só para esclarecer para você, tá bom? Obrigado pela atenção, Vasco deles, e a verdade prevalecerá. Valeu!